E pedimos, Senhor, que continue conosco, nos trazendo a paz, a calma interior, a cura dos nossos males, pois sabemos que todos os que aqui estiveram antes de nós prepararam todo esse ambiente para nos receber, nos abraçar, nos carregar no colo. E assim, Senhor, agradecidos por mais estes instantes que permaneceremos juntos, pedimos que inspire também o nosso amigo Arthur, para que ele possa transmitir o que ele aqui se propôs a fazer. Assim, agradecidos, pedimos a permissão para iniciarmos mais um trabalho desta noite com a palestra. Que assim seja. Arthur, por favor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações, que nos sintamos aqui sob as bênçãos do seu amor, da sua paz, do seu carinho, que vela por cada um de nós em nossa caminhada, em nossas lutas, em nossas dores, que tenhamos todos um ano repleto de realizações e de conquistas no bem, sob a inspiração do Mestre Divino. E é com esse intuito que aqui nos reunimos para alimentar em nossos corações essa fé, essa confiança nesse amigo de todos nós, que não desconhece as nossas lutas, que pelo contrário, conhece-as a fundo, conhece cada um de nós em nossas necessidades e em nossas dificuldades. Ele que é na terra esse representante maior do nosso Pai, da providência divina desse Pai, que cuida dos lírios, cuida dos pássaros e como não cuidaria de nós, os seus filhos destinados à glória da felicidade, da paz, uma vez que alcancemos a comunhão com Ele. E hoje o nosso objetivo é conversar um pouquinho a respeito de uma obra, temos de reconhecer, muitas vezes desconhecida de muitos espíritas, uma das obras da codificação, uma das que compõem aí os 5 fundamentos, as 5 obras basilares da doutrina espírita, mas talvez dentre as 5, uma das mais desconhecidas ou uma das menos lidas e menos estudadas, mas também uma obra muito rica e muito profunda, em que Kardec vai trabalhar mais aspectos científicos e filosóficos da doutrina espírita, falando-nos a respeito da sua fortaleza, daquilo que traz essa sua coesão, essa característica da doutrina espírita de ser uma doutrina com bases sólidas, com bases firmes, porque apoiada também no aspecto científico, no aspecto da observação, na revelação dos próprios espíritos. Temos capítulos fantásticos, por exemplo, o primeiro deles, Caráter da Revelação Espírita, do qual nós leremos aqui um pequeno trecho hoje, que será o norteador da nossa reflexão. O capítulo 2 também, um capítulo em que Kardec vai adentrar aí no mistério da divindade, falar-nos um pouco mais a respeito da natureza divina, dos seus atributos, de como o estudo desses atributos divinos é para nós fundamental, para que tenhamos um critério seguro para analisar todas as demais filosofias, ideias e concepções. O capítulo 3, falando-nos do bem e do mal, enfim, uma obra muito rica em si mesma e que certamente trará muitos frutos para aqueles que se debruçarem sobre ela com dedicação, com carinho, com empenho. Porque a gente vai aprendendo, à medida que vamos nos comprometendo com a doutrina espírita e principalmente com a nossa autoiluminação, que o estudo, para que seja realmente proveitoso, para que abra de fato as portas dos tesouros da sabedoria para nós, precisa ser um estudo comprometido, dedicado. As verdades divinas só se abrem, ou melhor, só se revelam àqueles que se fazem dignos delas por meio do estudo e do empenho.
Assim é todo estudo, e não é diferente no caso dessa obra. Talvez apresente um pouquinho mais de dificuldades para alguns, mas é justamente esse um incentivo para que cresçamos em termos de conhecimento. Afinal de contas, essa é uma das asas, ou esse é um dos potenciais que todos somos chamados a desenvolver na doutrina espírita, a ampliar os nossos horizontes. Então, como falei, essa obra completa neste ano uma efeméride importante, uma data marcante, porque no dia 6 de janeiro de 1868, ela era lançada em Paris como o fechamento aí dessas obras basilares da codificação espírita, e neste ano ela completa, portanto, 150 anos do seu lançamento. Uma data marcante que nos convida novamente a voltarmos o olhar para essa obra, a voltarmos o nosso interesse para essa obra, para ver como que ela, em sua riqueza, que é a riqueza da doutrina espírita, dialoga com os problemas atuais, dialoga com os questionamentos da humanidade de hoje. Questionamentos que são, na verdade, os questionamentos da humanidade de todos os tempos, as grandes questões fundamentais da vida, sobre Deus, sobre bem, sobre mal, sobre vida, sobre morte, sobre criação, enfim. Todos os questionamentos que dizem respeito a nós, ao que somos, à nossa origem e à nossa destinação. A Gênesis vai recuperar um pouquinho disso, retomando aí também, até em termos do nome, aquele primeiro livro bíblico, o livro de Gênesis, em que vai se falar um pouco da criação de cada um de nós, que para muitas criaturas, para muitos seres, é ainda uma incógnita. Muitos seres hoje ainda na Terra sequer se consideram espíritos, sequer sabem ou têm noção de que foram criados por Deus, de que foram criados pelo amor, amparados pelo amor e destinados ao amor. Já imaginamos isso? Quantos bilhões de criaturas hoje na Terra passam por uma experiência, uma existência inteira, sem saberem que são espíritos, sem saberem de sua origem divina e também de sua destinação divina, de sua destinação à felicidade, à paz, à harmonia? Quantas e quantas criaturas não passam uma existência inteira sem saber ou sem levar em conta essa providência divina que cuida de nossas vidas nos mínimos detalhes, tal o seu amor e tal a sua misericórdia? Essa obra vai nos falar um pouquinho mais disso. Por exemplo, no capítulo 2, um capítulo belíssimo, quando Kardec vai nos falar dessa providência, desse pensamento divino que se espraia por todo o universo, através do fluido cósmico universal, e envolve-nos a todos que vivemos como peixes imersos no oceano, o oceano do amor, da bondade, o oceano do pensamento de Deus. Então, estamos todos aqui envolvidos por esse amor, estamos todos aqui cuidados, olhados, sentidos por esse amor. A grande questão é, por que nós não ainda o sentimos como Jesus já o sentia? E é isso, poderíamos dizer, o resumo de toda a nossa jornada evolutiva. Aprendermos como Jesus já o aprendeu, a sentir Deus em todo tempo, em todo lugar, nos convidando a nos elevarmos em direção a Ele, à comunhão com o seu amor. Então é dessas belezas que essa obra vai nos falar. Uma obra que, de certo modo, como a gente vai vendo, com todas as outras 4 obras da codificação, excetuada aí o Livro dos Espíritos, são obras essencialmente de desenvolvimento de partes do Livro dos Espíritos. Como a gente vai aprendendo, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes fundamentais. E cada uma dessas partes foi posteriormente desdobrada em um outro livro, configurando assim 5 livros. É como se o Livro dos Espíritos fosse a base, o fundamento da doutrina espírita. E os outros 4, as outras 4 obras da codificação, as colunas sobre as quais está erguido o edifício dessa doutrina. Nós temos, então, na ordem, na sequência, o Livro dos Médiuns, que vai desdobrar a segunda parte do Livro dos Espíritos, essa inter-relação entre mundo espiritual e mundo material, como é essa influência, como é essa fecundação do mundo material pelo mundo espiritual, como se dá esse processo, essa interação. Então isso é melhor trabalhado no Livro dos Médiuns, é desenvolvido. Nós temos a terceira parte, ou o terceiro livro do Livro dos Espíritos, desdobrado em outra obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai desdobrar a parte das leis morais do Livro dos Espíritos.
buscando aí os ensinamentos de Jesus, buscando esclarecê-los, torná-los mais claros para nós, a fim de que possamos vivenciá-lo de maneira mais prática no nosso dia a dia, tornando-os mais acessíveis a todos, indistintamente do seu nível cultural, do seu nível de conhecimento. E por fim nós teríamos, ou melhor, ainda não por fim, um terceiro livro, desdobrando aí a última parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, que é o livro Céu e Inferno, que vai trabalhar as consequências da nossa vida, das nossas escolhas aqui enquanto encarnados, na vida futura, no mundo espiritual. Como as minhas escolhas aqui vão repercutir na eternidade, ou qual a relação entre o que eu faço aqui no presente com o meu futuro, como posso a partir do meu presente criar ou construir o meu futuro, naturalmente um futuro de mais paz e de mais felicidade para aqueles que já despertaram. Então o Céu e o Inferno trabalha essa última parte. Mas é interessante, vejamos, foram trabalhadas a segunda, a terceira e a quarta parte do Livro dos Espíritos em sequência, mas a primeira os Espíritos deixaram para mais tarde, e ficamos a nos perguntar, por quê? Porque a primeira parte, a mais fundamental parte, talvez, não vamos dizer a mais fundamental, porque todas são essenciais, mas Kardec começou por ela por um motivo, como a dizer que ela era, ou todas as demais se assentavam sobre ela. Porque os Espíritos deixaram para mais tarde, para quase 10 anos depois, ou mais de 10 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, para desdobrarem aquele aspecto da primeira parte do Livro dos Espíritos, que vai trabalhar a questão de Deus e da criação em si. Naturalmente, a gente vai percebendo que eles queriam antes consolidar mais a doutrina espírita para adentrarem o terreno da ciência, até esperar alguns avanços da ciência que se deram nesse intermédio, para que quando o livro A Gênese viesse a lume, eles pudessem ter mais elementos para trabalhar aquilo de acordo com a ciência da época. Então eles não queriam fazer uma revelação prematura, aguardaram um tempo devido para que a informação pudesse chegar. Essa é a prudência de espíritos verdadeiramente superiores, espíritos que estão comprometidos com a verdade, que estão comprometidos realmente com o progresso da humanidade. Hoje vemos, às vezes, tanta leviandade na publicação e em certas revelações, mas naquela época, com o codificador, tudo foi trabalhado paulatinamente, no seu devido tempo, para que a doutrina, para que o conjunto não sofresse dano ou prejuízo. Os próprios Espíritos falam isso, e muitos dos elementos que nós vamos encontrar no livro A Gênese foram previamente trabalhados por Kardec na Revista Espírita, que era como um laboratório onde ele lançava as ideias para que pudessem ser discutidas, pensadas, ponderadas, para então consolidá-las como ideias pertencentes à doutrina espírita de fato. Eram então submetidas a um controle universal, a uma análise, para que então pudessem ser consolidadas. Temos muito a aprender com isso, nesse sentido, com o codificador e os espíritos superiores. Hoje, quanto tantas informações logo se tornam informações, entre aspas, doutrinárias, quando não tiveram qualquer análise mais profunda, qualquer abalizamento, qualquer estudo mais adequado por parte de nós, os encarnados, também, como também por parte da espiritualidade. E assim, portanto, nasce essa obra, mais de 10 anos depois do Livro dos Espíritos, trabalhando esses aspectos da ciência, aspectos muitas vezes polêmicos, como, por exemplo, o aspecto da criação. Nós temos que lembrar que, à época, o conceito do criacionismo, naquela visão mais ingênua, ainda era a grande verdade, era ainda a visão mais em voga, e questionar isso era ainda muito desafiador. A pessoa que o fizesse deveria ter muita coragem, e é que, de fato, Kardec e os Espíritos se propõem a fazer uma releitura da Gênesis, por exemplo, da criação, do processo, a fazer uma releitura de passagens também polêmicas do Evangelho, que Kardec não o fez no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o enfoque era outro, era o aspecto moral, mas em A Gênese ele vai fazê-lo, analisar, por exemplo, os milagres, chamados milagres do Cristo, as predições, como nos indicar que o estudo do Evangelho não se esgotou com a codificação. Kardec abriu um caminho, não o finalizou,
Kardec iniciou uma jornada, não chegou ao seu fim, pelo contrário, ele abriu para nós um caminho de estudos do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Temos ainda muito e muito material a analisar que Kardec, devido ao tempo, e devido às circunstâncias e ao objetivo da sua obra, não pôde fazê-lo, mas deixou para nós as ferramentas para que pudéssemos fazer. Então é em si um livro com certa polêmica, e por isso foi um livro último, talvez a ter vindo a lume, porque a espiritualidade queria ter algo mais consolidado, sobretudo a parte filosófica da doutrina espírita. Mas, como falei, é também um livro muito profundo, com passagens muito belas, em especial, a primeira vez que li esse livro, fiquei muito impressionado com o seu capítulo 1, logo no início já. É um capítulo em que Kardec vai meio que fazer toda uma análise, um estudo de todo o caminho percorrido até ali pela doutrina espírita. Lembremos que Kardec ele já estava prestes a desencarnar, não faltava menos de um ano para ele desencarnar, um pouco mais de um ano, melhor dizendo, e ele já tinha muita experiência, já havia passado por muitas lutas, por muitos ataques, por muitas dissidências dentro do movimento espírita, já era um Kardec experiente, a doutrina já havia se consolidado, e ele então nesse primeiro capítulo, recomendo a todos a leitura, é muito bela, vai fazendo uma análise, com a sua clareza incomparável, com a sua lógica irretorquível, vai fazendo uma análise passo a passo do caráter da revelação espírita, do porquê a revelação espírita é tão forte, é tão coesa, é tão estável, porque muitas outras concepções espiritualistas haviam surgido antes, muitas outras concepções sobre céu, sobre inferno, sobre vida futura, sobre vida após a morte, já haviam vindo antes. Mas o que era o grande diferencial da doutrina espírita, dirá Kardec? Justamente a revelação dos espíritos. Porque muitas outras dessas teorias nada mais eram do que elucubrações de um indivíduo, que pensava consigo, deve ser assim, deve ser assado, e então criava toda uma teoria, ou como Kardec costuma dizer, todo um sistema esse que não se sustentava a uma análise mais profunda, ou que não abarcava todos os pontos, não conseguia conjugá-los. Mas, ao contrário, a doutrina espírita não é a concepção de um homem, dirá Kardec. Não foi Kardec quem a criou, não foi Kardec quem a concebeu. Pelo contrário, em muitos pontos, Kardec questionava ou se colocava contrariamente ao ensino dos espíritos numa primeira postura, como por exemplo com relação à reencarnação. Kardec, num primeiro momento, não considerava a reencarnação como um fato, só o tempo e o diálogo com os espíritos, com as informações oriundas de diversas partes, puderam firmar nele essa convicção, puderam firmar no seu coração a convicção de que sem aquele elemento, sem a reencarnação, nada mais se explicava. A justiça divina não se explicaria sem esse elemento da reencarnação. Então Kardec vai dizer, olha, a força da doutrina está justamente no fato de que não fomos nós quem dissemos, ou elucubramos, ou filosofamos para dizer como é que é a vida lá. Foram eles mesmos, os espíritos, que vieram a nós, nos falar em diversas partes, em diversos contextos culturais, vieram nos falar como se dava o processo da desencarnação, o que nós encontraríamos no mundo espiritual. E conjugando todas essas informações de pessoas ou de médiuns que não se conheciam, que portanto não poderiam ter compartilhado informações, conjugando tudo isso e vendo a harmonia entre esses ensinamentos, ele pôde concluir então, de fato, assim o é. E assim faz sentido, porque outra das forças, ou outra das características que traz a força da doutrina espírita, é justamente esse seu caráter de coesão, de lógica, de cadência entre os ensinamentos. Tudo se concatena de maneira harmoniosa, tudo se explica, nada entra em contradição, e por isso nós temos uma doutrina tão fortalecida em termos filosóficos. E é o que ele vai fazendo nesse capítulo, pontuando da maneira dele, uma maneira de argumentar, poderia dizer, única, incomparável, como diz nosso amigo Haroldo, ele é um gênio entre os gênios da argumentação, Kardec, com todo o respeito a todos os grandes filósofos da humanidade, mas Kardec é um gênio entre os gênios
principalmente porque, diferentemente da grande maioria dos outros filósofos, não se deixou levar pela vaidade, pela presunção e pelo orgulho. Kardec, diferentemente da grande maioria dos outros filósofos, que são os mais famosos no mundo, que são os mais conhecidos, sabia que, na verdade, ali era apenas um servidor, era apenas um trabalhador, e não se envaidecia por sua tarefa, não se envaidecia por sua missão, nem por aquilo ou pelas obras que saíam de seu punho. Kardec sabia que aquilo não lhe pertencia, a não ser por conta do seu sacrifício e do seu empenho de servir aquela causa. E isso é justamente o que o faz um grande missionário, embora ainda não reconhecido pelo mundo, reconhecido certamente pelo Cristo que o enviou e que coordenou todo esse trabalho. Então, a gente vai percebendo um pouquinho melhor a grandeza de Kardec nesse capítulo. Mas eu gostaria de ler um trechinho que já se encontra no final desse primeiro capítulo, em que Kardec vai fazer como que vai compilar uma fala dos Espíritos, que meio que resume os objetivos da doutrina espírita, que resume, vamos dizer assim, tudo o que ela veio nos trazer em termos de revelação, de novos horizontes para a nossa vida, para o nosso olhar, para a nossa concepção de universo, do que seja viver, do que seja Deus, enfim, um novo olhar para a vida. E isso está no capítulo 1, portanto, no item 62, quando Kardec vai dizer assim: achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é: a revelação espírita veio no momento em que a espiritualidade assim o entendeu, a humanidade já estava madura, pelo menos em boa parte, pelo menos alguns corações, para entrever ou superar mais um véu que a separava de enxergar os seus destinos, que a separava de enxergar o que é realmente o universo, o que é realmente a vida. Então, chegado esse momento, a espiritualidade atua, sob o influxo do Espírito de verdade, que tinha o papel de coordenar esse trabalho. As estrelas caem do céu, e os Espíritos vêm novamente clarear os caminhos da humanidade, que naquele século se encontrava tão perdida nas trevas do materialismo, do niilismo, ou seja, da negação, da descrença, que começava a crescer de maneira assustadora naquele momento. E então aquela humanidade perdida num racionalismo frio, que não consolava os corações, que não trazia esperança, que não falava de um futuro, que não falava de laços inquebrantáveis, que são os laços do amor, capaz de superar até mesmo a morte. Então, um racionalismo, um cientificismo puro, que, menosprezando as conquistas e os valores da fé, não era capaz de alcançar os corações das criaturas que sofriam. Então, o Espírito de verdade ordena, seguindo as ordens do Pai: é chegado o momento de o Consolador descer à terra. E assim se dá, e prossegue Kardec: Deus permitiu que fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Não que essa interação entre os dois mundos não existisse antes, pelo contrário, existiu de todos os séculos. Se olharmos na origem de todas as religiões, de todos os caminhos espirituais, filosóficos, ou de todos os grandes movimentos de progresso da humanidade, em todas identificaremos em suas raízes a influência espiritual, o aporte da espiritualidade superior, através da intuição, através de missionários que foram capazes de captar essa intuição e concretizá-la no mundo. Mas agora, de maneira diferente, essa interação seria mais aberta, seria mais evidente, seria mais universal. Como diz Emmanuel, cumprindo aquela promessa ou aquela profecia lá do profeta Joel: naqueles tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão sonhos, enfim. Era, enfim, a abertura de uma interação mais íntima entre os dois mundos. Entre essas duas humanidades que não são humanidades distintas, são a mesma humanidade, em ritmo de solidariedade, uma amparando a outra, uma sustentando a outra. Agora já fomos considerados dignos
de ter essa interação em sentido mais profundo, apreendendo todos os benefícios dessa interação. As manifestações nada têm de extra-humanas. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corpórea. Então, uma humanidade que é a mesma humanidade, faz parte do mesmo grupo, dizendo a outra, a dos encarnados: nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence, como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era tudo para vós, porque nada vis além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual: a vida terrestre nada é. A vossa visão se detinha no túmulo, nós vos desvendamos para além deste um esplêndido horizonte. Não sabis por que sofreis na terra, agora no sofrimento vedes a justiça de Deus. O bem não produzia nenhum fruto aparente para o futuro. Doravante, ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo se acaba com a vida, a imensidade é o vácuo, o egoísmo reina soberano entre vós, e a vossa palavra de ordem é: cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços infinitos se povoam ao infinito. Em parte alguma ao vazio e à solidão. A solidariedade liga todos os seres aquém e além da tumba. É o reino da caridade sob a divisa, um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida dizieis: eterno adeus aos que vos são caros. Agora simplesmente direis: até breve. Essa é a fala em que os espíritos resumem para Kardec todo o corpo de revelação que a doutrina espírita nos proporciona. E a gente vai vendo que os elementos ou as problemáticas humanas que são aqui tratados lá no século XIX são ainda, em essência, as problemáticas humanas de hoje. Nós vamos ver aqui uma referência ao niilismo, ou essa concepção do nada que alimenta o materialismo. Nós vamos ver aqui uma referência a essa incapacidade do ser humano de enxergar o futuro, que faz com que ele dedique toda a sua vida ao imediatismo do presente. Muitas vezes sem pensar que por meio desse presente é lhe dado construir e edificar esse futuro. Então o homem volta-se para o aqui e para o agora apenas, para o gozar, para o usufruir. Um problema da modernidade. Vamos ver aqui também uma referência ao egoísmo que reina soberano nesse contexto, um problema da modernidade. Vamos ver aqui uma referência ao sofrimento humano, que é um problema que todos nós aqui faceamos. Então identificamos aqui 4 problemas ou 4 questionamentos fundamentais do ser humano que são, pela doutrina espírita, respondidos, ou que a doutrina espírita apresenta a eles caminhos de solução, apresenta a eles antídotos para que possamos encontrar, enfim, desde já, a felicidade a qual estamos destinados, para que possamos, desde já, fruir a felicidade que nos é possível na condição espiritual em que estamos. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos, a começar pelo primeiro deles, essa concepção do nada, do materialismo, essa concepção que surge ali, ou que ganha mais força, justamente junto do advento da doutrina espírita, de que o homem nada mais é do que um conjunto de células, de que a vida se resume apenas a instintos, de que a vida se resume apenas a genes que nos conduzem, por meio desses instintos, à perpetuação da espécie, nada mais do que isso. Morto o corpo, fim da alma, é o fim de tudo.
todas as nossas relações se perdem, todas as conquistas vão para o nada. Uma doutrina muito forte, uma doutrina que ganhou muito espaço àquele tempo e que ainda hoje envolve-se aí ou perpassa a sociedade, trazendo a tantos e tantos corações uma noção de vida muito aquém do que é a vida de fato. Temos passado hoje por muitas dificuldades em termos de sociedade e civilização. Temos visto o sofrimento, as dores, os conflitos, os transtornos, a depressão, o suicídio, vários e vários males modernos ganharem dimensões assustadoras. E é possível, é preciso que meditemos sobre isso, sobre as raízes do porquê a nossa sociedade vive em tamanho conflito. Aprendemos com a doutrina espírita, com os espíritos, que não somos ainda uma civilização completa. Como nos dizem os espíritos na questão 793, quando Kardec pergunta por que indícios poderemos reconhecer uma civilização completa? E os espíritos são claros. Uma civilização completa se reconhece pelo desenvolvimento moral, se reconhece pela sua característica das relações, das interações entre aqueles que fazem parte dela. Então não vos podereis dizer realmente seres civilizados, enquanto não houverdes banido de vossa sociedade o egoísmo, com todos os seus filhos diletos, com todas as suas consequências infelizes. Até lá, sereis apenas povos esclarecidos. Como vocês têm feito grandes descobertas, grandes conquistas científicas, julgam-vos já uma civilização, mas ainda não sois. Sois apenas povos esclarecidos, que trilharam o primeiro passo do processo civilizatório. Compete agora à humanidade, e a doutrina espírita tem nisso um dos seus objetivos fundamentais, fazer o grande salto do desenvolvimento moral, porque todas as nossas dores, veremos, todos os sofrimentos humanos, é só remontar a causa e a origem deles, veremos ali a falta desse desenvolvimento moral. Veremos ali em sua raiz o egoísmo, veremos ali em sua raiz o orgulho, veremos ali em sua raiz a vaidade e todos os vícios e paixões que ainda se alimentam das nossas mais puras energias, que ainda se alimentam da nossa essência divina. Então é preciso olhar para isso. Caso contrário, seguiremos alimentando esses preceitos. Ou pior, tendo esse conhecimento em mãos, estaremos repetindo os padrões da sociedade, ou estaremos repetindo esses padrões de adoecimento coletivo que temos aí encontrado. Como diz Krishnamurti, não é um sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida. É preciso, portanto, olhar para essas raízes. E muitas vezes a nossa experiência religiosa não tem alcançado isso. Por quê? Ela tem se resumido apenas a aspectos formais, apenas a frequência, apenas a vir a uma palestra, apenas a frequentar a missa, apenas a fazer isso ou aquilo outro, sem atentarmos para aquilo que é a essencialidade. Uma mensagem muito bonita do livro Fonte Viva, capítulo 147, Emmanuel vai dizer: nunca existiram tantos templos de pedra na terra como hoje, mas nunca foi tão grande o desencanto nas almas também como hoje. O que ele quer dizer com isso, de certo modo, implicitamente? Que a nossa experiência religiosa não está passando pelas mudanças mais profundas. Nós não estamos indo à raiz dos problemas. Nós estamos repetindo padrões. E sem isso, continuaremos fugindo aquilo que já é nosso por direito, aquilo que está em nossas mãos conseguir. A paz e a felicidade que já nos é possível na condição espiritual em que estamos. Porque isso está em nossas mãos. Isso independe de recursos materiais, isso independe das circunstâncias exteriores, isso depende única e exclusivamente da vontade humana, que é a alavanca que move todos os outros potenciais humanos. Uma vez que essa se coloca a serviço dessa busca, que é a busca fundamental de todos nós enquanto criaturas, estejamos certos, mais cedo ou mais tarde provaremos do sabor da verdadeira espiritualidade. Provaremos daquela água viva que Jesus prometeu à samaritana, que somos todos nós, caminhantes perdidos pelos desertos do mundo em busca da água que sacia. Jesus a tem, Jesus nos oferece, e a doutrina espírita vem
potencializar ainda mais essa fonte, trazendo-a ao nosso lar, ao nosso alcance, acessível, para que possamos nos saciar dessa água que sacia. Porque esse primeiro problema, o do materialismo, o dessa negação, ou ainda que conheçamos a vida espiritual desse menosprezo pela vida espiritual, a gente sabe que ela existe, mas deixa para pensar nela só quando estiver perto de morrer, ou só quando passa por uma dificuldade maior que chacoalha um pouco, a gente fala, agora eu tenho que pensar na minha espiritualidade, porque dessa vez quase que eu fui, né, e eu estava despreparado. Mas é desde já que somos convidados a fazê-lo, porque uma vida pautada pelo materialismo é uma vida que nos impulsiona a esses desequilíbrios, que nos impulsiona a buscar, a saciar essa sede de espiritualidade, que só pode ser saciada pelos valores eternos naquilo que é transitório. E aí nós vemos o mundo de hoje, as criaturas fazendo de tudo, chegando aos níveis da insanidade para conquistar, por exemplo, uma fortuna, passando por cima de pessoas, passando por cima do respeito humano, passando por cima dos valores que aprenderam da sua família. Nós vamos ver a criatura fazendo de tudo para ser reconhecida, para alcançar fama. Nós vamos ver a criatura fazer de tudo no campo da sexualidade, muitas vezes em desequilíbrio, para ver se aquele prazer consegue saciar essa sede. Nós vamos ver essa sede buscando ser saciada por aquilo que de fato não a pode saciar. É a isso que conduz uma vida pautada pelo materialismo, pelo gozar, pelo usufruir. Não importa o amanhã, eu quero saber só do hoje. Eu quero viver e gozar apenas o hoje. É certo que é importante valorizarmos o hoje como oportunidade de trabalho e crescimento, mas para a construção do futuro também. Porque quantas criaturas não compram anos de aflições por alguns momentos de prazer, de fama, ou de fortuna, ou de poder? Quantas criaturas não terão encarnações de reabilitação, de reparação, muitas vezes com muitas lágrimas, porque cederam às tentações de acreditar que esse objetivo maior da nossa vida é o objetivo da materialidade, é a conquista das glórias efêmeras. É a isso que nos conduz o materialismo. E a doutrina espírita vem nos responder como? Abrindo-nos os horizontes do mundo espiritual, revelando-nos uma vida muito mais vasta, que se estende para além da tumba ao infinito, com valores muito mais importantes, muito mais duradouros, muito mais capazes de nos preencher e de nos saciar do que simplesmente os valores terrestres. Não no sentido de menosprezar as conquistas que aqui fazemos, mas no sentido de colocá-las em seu devido lugar, para que nunca tomem o lugar que pertence às conquistas do Espírito. Então a doutrina espírita vem nos descortinar esse mundo espiritual, dizendo-nos que a morte é simplesmente um processo, é simplesmente um convite a um novo contexto de evolução, e que a vida se estende para além desse túmulo, com as justas consequências do que aqui fizemos, do que aqui plantamos. Como nos dizia o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, se não há ressurreição dos mortos, então comamos e bebamos, porque morremos amanhã. É a maneira paulina de dizer, se não tem vida após a morte, por que eu vou ser bom? Por que eu vou fazer as coisas com disciplina? Por que eu vou me sacrificar pelos outros? Por que eu vou fazer as coisas direito? Se morrendo acabou tudo, eu vou mais aproveitar o aqui e o agora, fazer tudo que eu quero, não importa os outros. Mas a doutrina espírita nos mostra que não é assim. E uma vez sabendo disso, fazer algo contrário a isso é criar aflição íntima, é ir contra a nossa própria consciência, e isso causa dor, isso causa incômodo. Não é possível ser feliz agindo contrariamente à nossa própria consciência, gente. Quantos irmãos ou quantos corações não compram essa ilusão de que poderão ser felizes fugindo simplesmente à justiça dos homens, mas esquecem-se da justiça imanente em cada um de nós, que cedo ou tarde nos convida ao acerto de contas. Felicidade real, dizem os espíritos, só há com dever cumprido, só há com consciência tranquila. E é o que a doutrina espírita nos traz como resposta a esse conceito do materialismo, do nada. Esse é o primeiro dos grandes problemas da atualidade. E o segundo dos grandes problemas, em não enxergando esse futuro, em não vendo esse futuro com mais clareza, passamos a viver unicamente para aquilo que é imediato, para o aqui e para o agora. Novamente,
Não é menosprezar o dia de hoje, o aqui e o agora é muito importante, mas desde que seja feito pensando-se no futuro, como uma construção para o futuro. É isso que os Espíritos vêm nos dizer, libertando-nos desse imediatismo que tem consumido a todos nós, sobretudo nessa era moderna, a era da conexão em que as coisas parecem ser cada vez mais rápidas. A gente está num frêmito, numa ansiedade constante, eu tenho que ver a mensagem, eu tenho que responder aquilo, eu tenho que fazer aquilo, e a gente não vive. A gente está sempre inquieto, a gente está sempre angustiado. A gente esqueceu de viver, porque nos esquecemos dessa vida mais ampla. Estamos voltados só para as coisas do dia a dia. Esquecemos de tirar um momento para nos entregar à contemplação da natureza, para ver essa vida que estua em universos infinitos. Quantas estrelas, quantos planetas, quantos bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Para a gente ter uma ideia, temos mais estrelas e planetas no cosmos do que todos os grãos de areia de todos os desertos da Terra. Você pode imaginar o que é isso? Pensa só no Saara. Pensa quantos grãos de areia tem no Saara. Pega uma mão de grãos de areia assim do Saara. Quanto você acha que tem ali de grãos de areia? Agora, nós temos espalhados pelo universo que nós conhecemos mais estrelas, mais astros do que todos os grãos de areia de todos os desertos do mundo. Essa é a vida infinita, a vida em eternidade, e é preciso que nos conectemos a esse senso de eternidade desde já, para que não vivamos sempre inquietos, como nos dizia Jesus, para evitarmos a inquietação, fazermos sim, cumprimos sim o dever de cada dia, mas também com o olhar a se estender para os horizontes do futuro. Então a doutrina espírita vem nos dizer mais do que isso, que esse futuro que parece longe está em nossas mãos construir. Dirá Santo Agostinho na questão 1019 do Livro dos Espíritos, justamente aquela em que ele fala sobre autoconhecimento, dirá ele: muitos dirão que o futuro é incerto e que só o presente é algo certo, mas é justamente essa a ideia de que estamos incumbidos de tirar das vossas mentes. É essa justamente a ideia que estamos incumbidos de transformar, mostrando para vocês de que o futuro não é incerto, não. O futuro é certo para aquele que semeia no bem, o futuro é certo para aquele que investe no seu espírito imortal. É um futuro de cada vez mais bênçãos, de colheita, de felicidade, de colheita abundante. O futuro pertence a Deus, sim, mas pertence a nós também, porque Deus nos deu o arbítrio de agirmos construindo a nós mesmos. Nós somos os artífices de nós mesmos e, portanto, da nossa vida, do nosso destino. Então a doutrina nos abre o olhar para esse futuro, nos ensinando que o presente é importantíssimo, mas que deve ser trabalhado e vivido pensando-se na construção para a eternidade. Caso contrário, estaremos apenas preocupados com o que é imediato, com as conquistas transitórias, sem nos atinarmos para aquilo que levaremos conosco para a eternidade. Então esse é um segundo problema da modernidade, o imediatismo, que a doutrina espírita vem nos trazer uma solução em nos apresentando a vida eterna em sua grandeza e em sua beleza. E outro dos grandes problemas, problema de todos os séculos da humanidade, o sofrimento humano, onde encontrar a consolação, ou melhor, como entender por que eu sofro, por que o sofrimento é em meu caminho. Antes, sem respostas, porque se Deus nos criasse no momento do nosso nascimento, como conjugar vidas tão distintas, a uns tantas facilidades, a uns tantas possibilidades e a outros tantas limitações, a uns tantos sofrimentos, enquanto a outros, mesmo que não sejam moralmente regrados, tantas facilidades? Por quê? O progresso dos ímpios enquanto os bons sofrem. Eis que a doutrina espírita nos abre as portas da compreensão, em nos mostrando não a vida apenas como a encarnação, mas a vida única, entremeada de várias encarnações, de várias experiências no corpo, em que vamos semeando no solo da vida para colher eternidade afora. Vamos semeando com liberdade para colher na obrigatoriedade, para colher aquilo que escolhemos semear. E a reencarnação abre para nós então o entendimento da justiça de Deus. É o que os Espíritos aqui nos dizem também. No sofrimento agora vemos essa justiça
mas que não é só justiça, é também misericórdia, é também amor, que muitas vezes faz com que daquele sofrimento possamos crescer, aprender, amadurecer, e muitas vezes minora a nós o sofrimento na medida em que nos dispomos a trabalhar no bem. Não um Deus que pune os seus filhos, mas um Deus que estabeleceu leis que se auto-aplicam, cuja sanção já está em si mesmas, como nos diz Jesus no livro Boa Nova ao apóstolo Tiago, no capítulo 13 do livro Boa Nova, quando Jesus diz a Tiago: Tiago, por acaso você acredita que Deus desça do seu amor e da sua sabedoria para punir os seus filhos? Você acha que Deus, suma perfeição, suma grandeza, desce do seu amor e da sua sabedoria para punir os seus filhos? E ele acrescenta: não. Deus estabeleceu seus propósitos para a criação inteira. E dentro dessa criação, cada um de nós tem uma tarefa. Cada um de nós tem um dever. Acontece que, fugindo a esses deveres, para atendermos aos caprichos pessoais, para tomarmos atitudes equivocadas ou livianas, nós mesmos nos tornamos os agentes da nossa infelicidade. Então as leis são, na verdade, as dores, melhor dizendo, são, na verdade, chamamentos da lei divina ao despertar. Chamamentos da lei divina, à responsabilização. Chamamentos da lei divina para que aprendamos a usar da nossa liberdade com lucidez, com bom senso, com clareza, guiados pelo amor, pelo bem comum. Como nos dirá Paulo, tudo nos é lícito, mas na medida em que evoluímos, vamos percebendo nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Porque vamos percebendo quantas das nossas dores não surgem de escolhas nossas aqui e agora, nessa encarnação. Quanto não sofre a criatura que escolhe cultivar mágoas? Quanto não sofre a criatura que escolhe ser invejosa? Quanto não sofre a criatura que escolhe não lutar contra o ciúme, contra o orgulho, contra a vaidade? As escolhas estão em suas mãos, mas a lei, a partir das escolhas feitas, define uma certa colheita que tem um único objetivo: reorientar-nos para o caminho da lei. Reorientarmos para esse caminho da lei divina, que não é limitadora, castradora, pelo contrário, é a que realmente nos liberta, para que usufruamos uma vida plena, a vida daquele que aprendeu que a maior glória e a maior alegria está em servir, em criar a felicidade, em criar o amor, em criar a paz. Esses são os que usufruem daquilo que deram, porque a vida sempre nos dá aquilo a que ela damos. Então esse é o terceiro elemento, a terceira problemática do mundo hoje, que o Espiritismo vem nos responder. O sofrimento encontra-se a consolação nesse entendimento dessa lei divina, perfeita, justa, mas também amorosa, misericordiosa, que nos apresenta o caminho do amor como o caminho de resgatarmos esses equívocos e minorarmos as dores, a fim de que possamos caminhar mais velozmente em direção à felicidade que nos aguarda. E por fim, talvez o grande vilão, que dá origem a todos esses outros, e que é ainda o grande problema, ou dirão os Espíritos na questão 917 do Livro dos Espíritos, a grande epidemia do mundo moderno, do mundo hoje, causador de todos os males, o egoísmo. Esse egoísmo que faz cada um de nós pensar apenas em si. Então eu tenho que garantir o meu, ou no máximo o da minha família, e o resto que se exploda. Esse egoísmo que alimenta o estado de coisas que vemos hoje, a corrupção nesse nível assustador, alarmante, esse egoísmo que alimenta as misérias, as guerras, esse egoísmo que alimenta as doenças mesmo, que não encontram recursos para serem tratadas porque os recursos foram desviados. Enfim, esse egoísmo que é ainda a grande mazela humana, dessa criatura que ainda vive escravizada às suas paixões, que ainda vive algemada à caverna de si mesma, sem perceber o quanto esse egoísmo lhe traz infelicidade desde já, e o quanto ele semeia para si um futuro de lágrimas e de dores. Mas o Espiritismo, em nos trazendo de volta Jesus, vem nos trazer o antídoto por excelência. Vem nos apresentar aquele que é o elemento
fundamental, sem o qual nenhuma vida será plena, sem o qual nenhuma felicidade é possível. A caridade, meus irmãos. A caridade, não como em geral ainda a entendemos, simplesmente doações materiais. Também o são, importantes. No entanto, a caridade é muito mais abrangente do que isso. Dirão os espíritos: benevolência, indulgência e perdão. Sermos benevolentes, o que nos impede de aprendermos a sorrir quando poderíamos reclamar? O que nos impede de sermos aqueles que não passam a maledicência adiante, simplesmente silenciam e vibram pelo alvo da maledicência e pelo seu autor? Sermos benevolentes com as pessoas, sermos gentis no trânsito. O quanto de felicidade não poderíamos cultivar diariamente nessas pequeninas coisas que são a felicidade real e que nós menosprezamos. Como diria Guimarães Rosa, a felicidade real só se acha em horinhas de descuido. Essa é a felicidade mais pura, que é a felicidade que as crianças têm quando vem um insetinho diferente, quando vem uma flor, quando sentem a chuva. Benevolência, gente. Algo que nos custa tão pouco, mas que vale tanto em termos de espiritualidade. Indulgência. Se nós já estamos minimamente conscientes de quem somos, sabemos o quanto temos a melhorar. Por que então exigir dos outros uma postura que nem nós ainda temos conseguido adotar? Por que exigir dos outros uma perfeição que nós estamos ainda tão longe de conquistar? Se sabemos que precisamos nós de indulgência dos outros, como não tê-la para com os outros? Como não exercê-la para com os outros? Então aprendemos a relevar. Quando o outro começar, seja você aquele que apaga a fogueira. Não lance mais gasolina na fogueira que pode morrer ali. Está nas suas mãos decidir, quando o outro começar uma discussão, se você vai querer alimentá-lo ou se você vai simplesmente abrandá-la, para que morra ali, porque às vezes isso começa pequeno, mas assim são os incêndios, não é? Começa com uma fagulha e daqui a pouco estão consumindo florestas inteiras. E o perdão? Como ser feliz? Ou como é possível conjugar no mesmo coração, no mesmo espaço, equilíbrio com mágoa, harmonia com rancor, paz com ódio? Como? É impossível. Por isso nos dirá Jesus: o perdão é remédio para uso diário e irrestritamente para aqueles que desejam ser felizes. 70 vezes 7 vezes, em outras palavras, simbolicamente, infinito. Quantas vezes forem necessárias, porque somos criaturas imperfeitas, como pedras que ainda têm arestas, e nesse contato, naturalmente, uma aresta fere o outro. Mas, se quisermos ter a felicidade que nos é possível, é preciso aprender a relevar, a perdoar. Essa é a caridade que está em nossas mãos, como receita fundamental e, diríamos, única para a felicidade real. Não há outro caminho. Pode-se conquistar o mundo, pode-se viajar para todos os lugares do mundo, conhecer os mais belos paraísos do mundo, se não conhecermos o nosso próprio país interior, se não o conquistarmos e se não o embelezarmos, de nada nos adiantará. O contexto pode ser o mais proveitoso possível, intimamente estaremos vazios, estaremos solitários, estaremos depressivos, estaremos desamparados. É o que a doutrina espírita nos apresenta e é o que os espíritos aqui nos dizem. Caridade. É essa a proposta do Cristo para que o mundo, a começar por nós, possa se renovar. Um mundo de mais amor, um mundo de mais fraternidade, um mundo de mais compreensão entre nós. Comecemos pelo lar, comecemos pelos que nos são próximos, comecemos fazendo o possível, logo, como nos diz Francisco de Assis, estaremos fazendo o que antes achávamos impossível, porque esse é o tônus da vida. Aquele que investe no bem, é pelo bem investido, é pelo bem sustentado, para que siga crescendo cada vez mais capaz de amar e de servir. E nada melhor do que ser cada um de nós, do que sermos cada um de nós, esses vasos purificados, esses vasos trabalhados, pelos quais ou por meio dos quais Jesus poderá espalhar pelo mundo o perfume da caridade.
Então, dirá Emmanuel, a caridade essencial, muito mais do que a caridade de dar alguma coisa a alguém, será a caridade de darmos de nós mesmos. A caridade essencial, em sua legítima expressão, será, para todos nós, sentir, pensar, falar e agir como Cristo fazia. Isso é caridade que a doutrina espírita nos apresenta. E é isso que os espíritos aqui nos dizem, nessa mensagem que resume, de certo modo, a abrangência da doutrina espírita inteira, que está aí repleta de possibilidades, repleta de ferramentas, para que desde já possamos construir aqui dentro esse reino dos céus do qual Jesus nos falou, que não tarda no mundo, mas que deve passar por cada um de nós. Que sejamos atentos obreiros dessa nova era, desse novo dia que já começa a raiar, e que a doutrina espírita seja em nossas vidas não apenas essa bênção que nos ilumina o caminho, mas seja também essa bênção que nos faz concretizar na vida e no mundo aquilo que é o nosso destino. Sermos filhos de Deus, refletindo para o mundo os atributos desse Pai de infinito amor. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz. Muito obrigada, Arthur, pelas palavras, por tudo que você trouxe aqui de ensinamentos. Ele já disse tudo, né? Então, eu gostaria, Arthur, me diz 2 números de 1 a 127. 83, mais um. 34. Estamos sorteando 2 livros aqui. 83 e 34. Eu gostaria de pedir às pessoas que aplicam os passes que vão até a sala, e eu vou, como nós estamos em bastante pessoas aqui, quem realmente necessitar, a gente pode se encaminhar às salas, mas nós vamos, através da prece, já fazer também um atendimento geral, tá? De passe e fluidificação, tá bom? É só mentalizarem cada um o seu problema, ou aquilo que esteja precisando, que cada vez que a gente adentra a um centro espírita, realmente, nós já estamos sendo amparados e carregados. Então, mentalizando Jesus, mais uma vez, mentalizando o nosso Pai, mentalizando Caibar. Vamos pedir, Senhor, por tudo aquilo que estamos necessitando para nosso reequilíbrio, que possamos fazer por merecer tudo isso que estamos recebendo nesta noite. Que ilumine nossos caminhos, ilumine nossa mente, para que consigamos perceber e efetivar a nossa transformação interior, pois sabemos que só através dela é que iremos evoluir. E vamos nesses instantes também lembrar de todos os nossos irmãos em sofrimento, que todos eles possam receber, através do nosso pensamento de amor, do pensamento de amor de todo esse ambiente tão preparado que foi, que possa emanar para todos esses sofredores, nos seus lares, nas cadeias públicas,
nos hospitais, nas ruas, onde quer que haja uma dor, que eles sejam envolvidos pelo seu amor. E que assim, caminhando, possamos envolver o nosso país, todos os outros países deste nosso planeta, para que a paz possa reinar e que esse amor possa transformar cada uma das pessoas em criaturas melhores. E que assim, Senhor, possamos, agradecidos, cumprir com o nosso trabalho, já assumido anteriormente, antes da nossa reencarnação. E assim, agradecidos de coração ao nosso irmão Arthur Acaibar, encerramos esta nossa palestra da noite, esse nosso encontro. Que assim seja.